Gente, se tiverem dúvidas, é só perguntar, né? Lembrando que a entrega do trabalho é hoje, até o fim do dia. Só um instante aqui, Luiz, eu já vou abrir o... Pode ir perguntando, Luiz. Oi, professora, bom dia. Bom dia. Então, eu tô com uma dúvida um pouco sobre a potência mesmo. É que assim, a gente está fazendo um monofásico, certo? Então tem que até. Não necessariamente, depende da potência total do teu projeto. Quanto que deu a potência total? Peraí. Então, é que eu. Deu mais de 20. É mais de 20 já é Mais de 20 mil. bifásico. Já me faz. Tá, mas aí eu. Isso. Tá, mas aí para fazer um bifásico, por exemplo, não seria que nem os exemplos do slide, certo? Que, tipo, porque eles eram monofásicos. Aí tipo, eu vou ter que mudar no circuito, tipo, eu vou ter que botar uma fase a mais? A única diferença que vai ter é a seguinte, deixa eu compartilhar a tela aqui. Eu tenho que achar o arquivo aqui que eu estava mostrando para vocês. Deixa eu ver se eu acho o arquivo do Unifilar. Esse aqui achei. Bom, então eu estou aqui no Ambiente Model, aqui nós temos o diagrama unifilar. Tua dúvida é relacionada ao diagrama unifilar e como representar o padrão de entrada no diagrama, tá? Só para deixar bem claro para quem estiver assistindo de fora também. Então, nós vamos colocar, eu vou alterar aqui esse diagrama do exemplo, só para poder responder a tua pergunta, tá, Luiz? Ok. Nós temos aqui o diagrama unifilar completo. A potência que tu informou, quanto que é mesmo? Era. Era 23, 24 quilowatts. 24 quilowatts, e com isso o teu disjuntor ficou de quanto? Segundo ali a página 41 da norma da Celesc. Não, então, é que eu pensei que tinha que ser. Eu não vi lá. Porque eu pensei que tinha que ser monofásico mesmo. Tá, mas aí então já respondendo uma das dúvidas, né? Então aí você vai ter que consultar ali a norma de baixa tensão, tá? A forma como você acessa essa norma foi toda exibida num dos vídeos da aula. Se eu não me engano, no vídeo da aula de sexta-feira passada e também no vídeo dessa aula da última quarta-feira, nas duas aulas síncronas, ali tem como você acessar a norma. E se eu não me engano, o número da página da norma que contém a tabela de faixas de potências para a definição do disjuntor do medidor no padrão de entrada, que é o disjuntor que vocês vão selecionar para o projeto, tá? Então, a gente não vai dimensionar o geral, vai utilizar o mesmo do padrão de entrada, tá? Vocês vão aprender a dimensionar o disjuntor geral lá na disciplina de instalações elétricas. Aqui, somente para efeito didático, vocês vão utilizar o disjuntor do medidor
Por quê? Porque é o máximo, é o maior tamanho de disjuntor que vocês vão poder utilizar. Vocês nunca vão poder utilizar um disjuntor maior que esse. Tá claro? Sim, professor. Tá. Então, no teu caso, se eu tenho 24 quilowatts, então respondendo a outra pergunta, nós vamos ter um sistema bifásico e o seu disjuntor nós vamos descobrir em breve. Então, eu vou colocar aqui X amperes, tá? Aí depois tu vai consultar a norma e vai me falar. Bom, como que eu represento um sistema bifásico? Eu tenho um símbolo fase aqui representado, então eu só vou copiar e representar um outro. Aí vão sair 3 fios do meu sistema e eu vou fazer isso em toda a parte do padrão de entrada. Eu vou fazer um ajuste aqui. Menos, exceto aqui no quadro. Porque lembra que eu falei para vocês no quadro que a gente não faz no quadro os circuitos de uma rede de 220 fase neutro normalmente são monofásicos, tá? Que é o caso aqui de Santa Catarina, tá? De quase todo o estado de Santa Catarina, 90 e poucos por cento do estado, quase 100. Então, aqui tem tensão de fase neutro na rede elétrica de baixa tensão, tá? Então, todos os circuitos de dentro da edificação, eles vão ser monofásicos. Então, por isso que nós estamos representando sempre fase neutra e terra nos circuitos. Então, as tuas perguntas estão respondidas até esse momento, tá claro? Sim, sim. Eu pensei que eu ia ter que mudar em todos os circuitos. Por isso que eu. Não, só no padrão de entrada, né? Porque o sistema bifásico, ele consiste em você puxar 2 fases da rede elétrica. Você teria que colocar bifásico nos circuitos somente em um caso específico, quando você trabalha com redes de 110 volts fase neutra, porque aí vão ter alguns circuitos de carga maior que vão ser bifásicos dentro da edificação. Claro? Sim, professor, entendi. Obrigado. Nada. Gente, mais alguma pergunta? Pode falar. Matheus também tem. Matheus, nesse caso, tem que ser bifásico, né? Ele está acima de 15 quilowatts de potência instalada no teu projeto. E a norma que contém os dados, né, do padrão de entrada é a norma que está no site da Celesc, de fornecimento de energia elétrica em tensão secundária de rede de distribuição. Esse é o nome, é o título da norma. Aí ela é identificada por um código lá, que eu não lembro agora no momento qual que é. Já verifico aqui para ti.
É a N-321-0001. Esse é o código. Pode fazer suas perguntas, Luiz. Então, é que assim, eu acabei fazendo, eu encontrei alguns exemplos na internet assim, outros diferentes. E sobre, tipo, juntar alguns circuitos, por exemplo, eu fiz um circuito para cada ambiente, assim, de iluminação, de tomada também, fiz um para cada ambiente. Mas eu vi também que, tipo, tem exemplo de, sei lá, junta os dos dois dormitórios com o da sala e faz só um. Aí, estariam os dois certo, tipo, tem um mais certo que o outro, ou algum que seja preferível? Você agrupar é preferível, porque você economiza material. Ah, ok, então. Mais pelo sentido de custo, né? Tá, uhum. Agora, no sentido de contingência, a separação seria melhor, tá? Sim, tá. Mas aí a ideia é sempre tentar conciliar as duas coisas, a contingência, né, o funcionamento, a permanência do funcionamento e menor custo. Tá, ok. E outra coisa, eu tive um pouco de dificuldade com tomada de uso específico, assim, porque eu vi também na norma que da ABNT que ela fala dos 10 amperes, né? Que mais de 10 amperes teria que ter um exclusivo para aquele circuito, se não me engano. Então, aí. O equipamento com corrente de mais de 10 amperes. Corrente nominal, né? Uhum. Então, aí, nesse caso, tipo, se eu tenho eu vou fazer uso específico só então para equipamento com mais de 2.200 watts, certo? Em geral, sim. Sim. Tá. Então, Em geral, essa recomendação é válida, com exceção de alguns pequenos equipamentos. Por exemplo, existe secador de cabelo de 2.200 watts e é bem comum. E normalmente não é ligado numa tomada de uso específico. Por quê? Porque ele é um equipamento móvel e de uso de curta duração. E sim. também pela característica da carga em si, né? Que é uma resistência Sim. e um motorzinho bem pequeno. Então, e eu também tive dúvida quanto a isso, por exemplo, o micro-ondas, por exemplo. Eu vou botar ele numa tomada, tipo, eu não vou botar ele numa tomada diferente, assim, ele vai ser para aquela tomada, eu imagino. Aí tem alguns lugares que falam que, tipo, o fone de micro-ondas teria que ser uma tomada de uso específico, mas os que eu, assim, até pela tabela lá, ele não chega nessa potência que seria necessária para a norma. Aí, não sei, teve alguns equipamentos que me deu essa dúvida. É que tem algumas exceções, né? É sempre bom vocês comentarem esses casos, porque tem algumas exceções. O caso micro-ondas realmente é um caso que ele não atende, né, a essa regra da NBR, do equipamento ter mais de 10 amperes, assim como o secador atende, mas ele é ligado no uso geral. Né? Um aspirador de pó, dependendo da potência do aspirador, também pode acontecer esse tipo de coisa. E no caso do secador, aliás, no caso do micro-ondas, aí é uma exceção que é o contrário. Você tem uma potência, você vai emitir uma corrente menor. O micro-ondas, os ares condicionados também acontece isso, principalmente esses novos split, né? Você vai ter potências menores que 2.200 watts, né? Então, portanto, vai ter uma corrente de menor que 10 amperes. E você vai ter equipamentos fixos, aí também entra a questão da característica da carga, que normalmente são motores. Aí eles acabam sendo ligados como equipamentos fixos, até por conta da partida dos motores. Aí é uma questão também que vocês vão ver
nas disciplinas de motores elétricos. Tá? A geladeira já não, Matheus, é que a geladeira, ela, dependendo da técnica de refrigeração, ela já baixou bastante o consumo e o motor, os compressores, no caso, eles exigem uma corrente de partida que não seja tão grande a ponto de ter que ligar a geladeira numa tomada de uso específico. Máquina de lavar roupa é a mesma coisa que a geladeira. Quando é só a lavar roupa, né? Quando é lava e seca, aí já é tomada de uso específico. Então, tem algumas particularidades que são relacionadas com o conhecimento das cargas. Tá, então, por exemplo, um forno normal, assim, ele vai ser uma tomada de uso específico? Forno... O de gás, É, não. O forno e fogão, o de gás é uso geral, porque você só precisa ligar na tomada para o acendedor elétrico. Agora, os fornos elétricos, aí sim, e fogões elétricos também, uso ah, específico. tá. Ah, e outra dúvida que eu tive é porque como achei que tinha que ser monofásico, eu achei que eu queria tentar baixar a potência, assim. Mas, assim, agora tá mais flexível quanto a isso. Mas mesmo assim, eu queria saber, por exemplo, quando eu faço o atual número de tomadas e a potência que elas vão ter, eu tô sempre considerando, tipo, que pode botar, sei lá, uma TV de 300 watts. Aí, não necessariamente ele vai ligar uma TV naquele lugar, mas eu tô imaginando para todas as tomadas da sala que ele pode ligar qualquer uma. Então, seria certo que, tipo, eu sempre bote a potência máxima que pode utilizar naquele ambiente? É uma estratégia válida, Ah, tá? Mas no o caso da televisão, né? Aí, por que que você já coloca no projeto o ponto de 100 watts? Porque ele já dá uma folga em relação à potência original do equipamento. sim. Aí ele já, por isso que às vezes por que que a gente tem a potência de projeto nas tomadas de uso geral? Já pensando numa folga para os equipamentos que costumam ser ligados nesses pontos, aí para a gente ter uma margem de segurança no circuito. Tá claro? Sim, sim, entendi. Então, acho que era E isso mesmo. aí o pessoal ali que fez a NBR calculou, né, um valor que poderia dar uma folga, e aí utilizou esse valor depois de fazer os ensaios, os estudos, etc. Sim, tá. Então, acho que era isso, prof. Tá? Obrigado. Gente, mais alguma dúvida?
Certo. Isso, essa que está no chat é a tabela da norma da Celesc. Essa que foi printada no chat. Aí contém o valor do disjuntor geral e as faixas de potência para cada padrão de entrada.
A geladeira é TUG, que ela tem a potência menor do que essa que você informou. As geladeiras hoje elas têm uma potência bem menor do que as que estão na tabela, ali dos dados. O forno elétrico e fogão elétrico, eles têm nessa faixa de potência sim, aí seria tomada de uso específico, então, qualquer um dos dois. E a máquina de lavar roupas, a lava e seca tem essa potência que você informou. Então, ela seria uma tomada de uso específico. O fogão elétrico e o forno elétrico também, tomada de uso específico. Tá? Apesar deles não atingirem 10 amperes, né, de corrente numa rede de 220, eles são uso específico por conta das características dessas cargas, tá bom? Agora, a lava-roupa comum, ela é o uso geral.
Gente, mais alguma pergunta? Pode falar. Eu tenho uma dúvida quanto às caixas de passagem, que assim, tá, vai ser do quadro geral, aí passa por uma caixa de passagem e vai enfim, pra tomada, né? Tipo, sempre vai ter que passar por uma caixa de passagem. Aí, então, eu não sei como é que representa uma na parede, porque assim, eu acabei representando todas no teto mesmo. Até porque dá pra botar mais eletroduto, né? Porque vai até 6. Aí, tem um problema, tipo, sei lá, tem circuito que eu tenho que fazer pela parede. Tem alguns circuitos que vão ter que passar pela parede, por exemplo, a fiação que vai até o interruptor, ou os circuitos de tomadas. Então, os próprios pontos de tomada e de interruptores são caixas de passagem, de 4 vias. Ah, então tá, agora entendi. É porque eu pensei que tinha Entendeu? um bloco específico pro bloco de parede. Tá, Existe um bloco que é uma caixa de passagem de parede, que está inclusive ali na pasta de blocos de vocês, mas esses blocos eles não são tão utilizados, eles acabam sendo mais utilizados, por exemplo, para eu fazer a fiação subir para um andar, tá? Ou quando eu tenho pontos com fios muito longos e é interessante eu fazer derivações nesses pontos. sim. Tá? Quando eu tenho, por exemplo, uma parede muito extensa, tá? Aí, Uhum, por questões técnicas, às vezes é melhor fazer uma derivação entendi. dessa fiação, Sim. claro? Aham. Aí tem um circuito específico que eu tenho que botar, tipo, de tomada eu tenho que botar nesse de parede, por exemplo, ou posso continuar botando no de teto? Tu quer dizer essa caixa intermediária que eu É, acabei de dar o é, exemplo? é. Não, não tem nenhum que é obrigatório, porque essa edificação ela é pequena. Tá. Então tá. Não, e até sobre os eletrodutos, né? Para fazer a conexão, é, tipo, é pra fazer eles curvos, certo? Tá, então eu usei o comando arc, né? Eu fiz em arco, mas tem outro comando que seria melhor para Spline. espilar. O arc é meio chato de usar. Eu percebi. E a curvatura é mais difícil você controlar a curvatura, né? O spline eu vou até mostrar aqui, só um instante. Eu mostrei em algumas aulas quando eu estava fazendo os exemplos, né? Ó, o spline foi o que eu utilizei para fazer esse exemplo aqui do compartilhamento de eletrodutos. Vamos supor agora que eu quero colocar, eu tenho um outro ponto de tomada média. Eu vou copiar aqui, por exemplo, mais 2 pontos. E eu quero, deixa eu ver qual que é essa leia. Tá. Quero fazer um duto que sai do quadro, passa pela caixa de teto e vai até os 2 pontos de tomada que eu coloquei agora, tá? Então, eu vou digitar o comando spline, posso fazer, ó, iniciei o primeiro ponto, aí a cada clique na tela que eu vou controlando a curvatura. Ó, aí quando eu cheguei no ponto final, o que eu vou fazer? Eu vou dar um Enter para encerrar o meu desenho. Tá claro? Sim, entendi. Aí Acho a que fiação. Aí, se eu quiser levar a fiação para os 2 pontos de tomada, né? Ó, nesses casos, às vezes é interessante desligar o Object Snap para a gente posicionar corretamente a simbologia da fiação. Aí, para fazer a ligação para os 2 pontos de tomada,
eu posso fazer essa ligação pela parede, por exemplo. Aqui eu vou aplicar o dado. Porque pode ser... não, aqui é linha cheia, porque está na parede. Aí aqui, ó, como não tem espaço, aí a gente vai fazer aquele recurso da seta indicadora. Tá claro? Sim, qual que é o comando que tu fez para fazer a legenda? A seta indicadora aqui, Seta indicador, isso aí. a polilinha, Polilinha. Alô, Vicente. simplesmente eu desenhei a seta, né? Se eu não me engano, existe a possibilidade de fazer também com os recursos de texto, mas eu nunca testei. Eu prefiro fazer o desenho da anotação. Sim, entendi. E, aliás, aproveitando que tinha, justamente falou da linha tracejada, essas coisas, tipo, tem uma regra de quando eu tenho quando eu conecto por baixo ou por cima, assim, porque me deu essas dúvidas em algum momento, porque, tipo, eu sei que, sei lá, quando for ligar a tomada numa caixa de passagem, eu sei que vai ter que ser por cima, né, porque por baixo não vai ter como, mas sei lá, tem uma indicação de quanto que eu uso. A característica da carga e o projeto arquitetônico, né? Tem alguns pontos que, por exemplo, você tem que fazer uma quebra. Você tem uma quina de parede. Vamos ver esse exemplo aqui, que é o que ocorre aqui, ó. Aqui, em vez de fazer a dobra na parede, porque é incorreto, eu passei pelo piso. Para quê? Para fazer a conexão da fiação entre dois pontos do mesmo circuito que estavam fazendo 90 graus entre si. Por que eu fiz isso? Para evitar a dobra da fiação dentro da parede. E como as tomadas são médias, elas não são altas, então é possível, tá? Tomada baixa, tomada média, em geral, você pode ligar pelo chão, dependendo da situação. O melhor é que tomada baixa se ligue pelo chão, tá? Mas é sempre preferível passar os dutos pela parede, evitar chão, passar os dutos pela parede e passar mais pelo teto. Por quê? Porque é muito mais fácil, em termos construtivos, de você fazer uma manutenção. Você quebrar uma laje ou você quebrar uma parede que normalmente são menos espessas que um contrapiso. Tá claro? Sim, obrigado. Essa pergunta do Matheus, ó, relacionada com a leitura da tabela da Celesc, né? No caso aqui da região de Florianópolis, você tem que adotar a faixa de cima, que é a que limita o monofásico até 15 quilowatts, tá? Aí vai ter uma outra faixa em seguida de 15 a 25 para bifásico e de
25 para cima, até 75, que é o limite de potência instalada ligado diretamente na rede de baixa tensão, trifásico, tá? Então, essa linha da tabela que tem uma faixa de carga monofásica 0,17, vou até mostrar na tela aqui para vocês, só um instante. Essa tabela aqui, ó, vou dar um zoom nela. Essa faixa aqui, ó, é para rede rural, tá? Que a nossa rede aqui, ela é essa aqui, ó, fileira de faixas de rede monofásica, rede bifásica, rede trifásica. Essa série de linhas M aqui é para as áreas rurais, tá? Para a rede elétrica das áreas rurais. Tá claro? Ah, o disjuntor B1. Aí você indica da mesma forma que eu fiz ainda há pouco, né? No caso, a potência do seu projeto é de 16,8 quilowatts. Aí vai ser o seguinte, tá? Aqui tem o exemplo do nosso diagrama bifásico, né? Você vai indicar a potência a corrente do disjuntor, desculpa, no diagrama unifilar, tá? Então, se você tem 16,8 kW, você aqui ó, já tem a representação das duas fases e o disjuntor B1, só vou verificar o valor aqui novamente. O disjuntor B1, como vocês podem observar, ó, aqui está na linha B1, categoria B1, vai ser o disjuntor DIN, tá? Gente, sempre deem preferência pela coluna IEC-DIN, tá? Que é um disjuntor que tem uma proteção um pouquinho melhor. E ele vai ter 50 amperes, tá? Então, eu vou representar esses 50 amperes aqui nas informações do ramal de entrada, nas informações do medidor, e eu vou representar aqui também nas informações do quadro geral, porque esse é o disjuntor máximo que pode ser utilizado num padrão de entrada em que o disjuntor do medidor é de até 50 amperes, tá?
Ah, e tem uma outra coisa que não foi, que eu me esqueci de falar ali, né, de mencionar quando eu estava explicando para o Luiz. Disjuntor bifásico, eu vou mudar aqui a cor dos blocos de disjuntores só para ficar mais claro para vocês. Só um pouquinho. Bom, disjuntor bifásico, a gente representa dois polos, tá? Então, vão ser duas linhazinhas representadas no diagrama, ó. Então, a gente vai representar duas linhas. Aí eu vou fazer essa correção nos disjuntores bifásicos, tá? Aqui nos monofásicos do quadro, eles vão ficar do jeito que estão, né? Somente com um polo, porque eu tenho circuitos monofásicos, tá? Então, aqui eu vou informar quais são os disjuntores bifásicos. Tá claro? Sim, isso é um problema porque essa não é a forma correta de se calcular, tá? Para vocês calcularem o dimensionamento geral, o dimensionamento do disjuntor geral, vocês vão ter que aprender, né, os conteúdos de física de eletricidade e de circuitos elétricos nas próximas disciplinas, tá? E até o momento vocês não viram isso ainda. Então, por isso que a gente deixa do jeito como está hoje, né, com o disjuntor do padrão de entrada. E ele não, e vocês vão ver que na prática não pode passar do padrão de entrada, tá? Mas na prática vai funcionar, né? Principalmente no sistema bifásico e trifásico, por isso que existe mais de uma fase na rede elétrica para evitar o uso de disjuntor muito grande, tá claro? Rafael, 90 amperes deu a soma de todas as correntes dos teus circuitos? Ah, então aí tem a ver com a pergunta que eu respondi para o Matheus ainda há pouco, né? A gente não calcula, não dimensiona um disjuntor a partir da soma das correntes dos circuitos. Por quê? Porque para 20 kW o sistema é bifásico. Então, o cálculo ele acaba sendo um pouco diferente da simples soma das correntes. Tá claro?
E aí, para poder saber como fazer esse cálculo, aí vocês vão ter que estudar os conteúdos de física de eletricidade e de circuitos elétricos, tá? É por isso que deixa como tá, só para efeito didático mesmo. Aí o disjuntor que você vai colocar vai ser o disjuntor da norma da Celesc que anteriormente, né? Aí no teu caso ali, aí tu vai ter que consultar a tabela da norma da Celesc, essa tabela só para facilitar a tua consulta, né? Só para mostrar. Ela já foi postada aqui no chat da disciplina, ela está disponível aqui, então para quem quer consultar, pode consultar direto aqui pelo chat da nossa equipe do Teams, tá? E aí você vai ter que achar qual dos valores, qual das linhas contém a faixa de potência de 20 watts, tá? Atentem para os símbolos de menor ou igual, né? Ou maior e igual, desculpa. E outra coisa que é importante é essa linha aqui, ó, monofásico, 440-220, isso aqui é para a área rural, não é o caso de Florianópolis. Nosso projeto está trabalhando com a rede de Florianópolis, tá? Isso, exatamente, né? Passou um pouquinho ali de 20 quilowatts, já vai para a faixa do B2. Sim, lava-louças é TUI. Pelo jeito, os projetos vão sair bem completos. Gosto muito disso. O disjuntor geral e o disjuntor de entrada, eles vão ser representados somente no diagrama unifilar, tá, ô Matheus? Vamos mostrar o diagrama aqui novamente.
Estão vendo essas linhas verticais aqui, ó? As linhas verticais, elas representam as subdivisões, cada etapa, cada parte do diagrama. Então, à esquerda da primeira linha vertical, eu tenho a representação do padrão de entrada, da conexão do poste particular com o poste da rede pública. Tá? Na segunda parte, eu tenho a medição. E a medição, eu represento o disjuntor, antes de entrar no relógio medidor, e o relógio medidor e também a parte do aterramento, né? Como que o aterramento é feito. Em seguida, eu represento o quadro geral de distribuição, que aí eu represento o disjuntor e a fiação que sai do quadro, para poder ir para a representação dos circuitos que fica nessa última linha vertical. Tá claro? Era essa a tua pergunta, Matheus? As tuas duas perguntas eram essas as respostas, que eu não entendi bem a tua segunda pergunta. Quando tu se refere a por onde eu começo os meus circuitos, é por onde eu começo os meus circuitos no desenho por onde eu começo os meus circuitos no desenho do diagrama unifilar. Ah, tá, na planta baixa, tá? Então, disjuntor de entrada e disjuntor de entrada a gente não representa na planta baixa, mas a gente representa o quadro geral, ó. No meu exemplo aqui, eu tenho um quadro geral que está representado numa parede que eu escolho. As regras da escolha da parede estão informadas na videoaula, nas videoaulas teóricas de desenho de projeto de instalações elétricas, tá? Então, você tem algumas regras para poder escolher a posição do seu quadro e como que os circuitos, e da onde que vão sair os circuitos. Os circuitos saem uma única vez do quadro, isso vocês têm que ter bastante atenção, tá? Vocês vão encontrar vários desenhos na internet que o circuito sai mais de uma vez no quadro, e isso é errado. Então, o circuito sai uma única vez do quadro, ó. Então, no caso aqui, o circuito está saindo, circuito de iluminação está saindo do quadro, que é o meu circuito 1, ele vai passar pelo ponto de luz e eu vou atender as cargas de iluminação. Nesse exemplo aqui, eu estou levando a fiação do interruptor, nesse caso é um interruptor paralelo. Ó, levando a fiação do meu circuito de iluminação para energizar o ponto de luz, e também eu estou levando a fiação do interruptor através da parede, tá? Esse exemplo aqui, ele não é um bom exemplo, tá? Eu só fiz esse exemplo aqui na aula anterior, mais para o pessoal entender como que funciona a ligação de piso, tá? E eu vou levar, e eu vou usar essa caixa de passagem aqui para levar o restante da fiação de iluminação. No caso, eu tenho um interruptor paralelo. Caso eu tenha interruptor paralelo, então eu vou ter que conectar um interruptor no outro, né? Como que eu faço essa conexão? Um dos interruptores recebe a fase e depois os dois contatos móveis, através de dois fios retorno, eu vou conectar o outro interruptor que vai se conectar ao ponto de luz. Tá claro? Ah, outra coisa importante, né? E os circuitos de tomada, como que eles saem?
No exemplo aqui do quadro, eu representei um circuito de tomada de uso geral. Então, nesse caso aqui, como as tomadas são de uso geral, eu posso passar, mesmo a fiação do circuito, eu posso passar a fiação de 2 circuitos num mesmo eletroduto. Tá? Então, ó, qual que é o caminho do circuito? Ele sai do quadro, vem para cá, chega no ponto de tomada, através do piso eu passo para o outro ponto de tomada, e eu posso também utilizar essa caixa para fazer uma derivação para que o circuito 2 chegue em outros pontos de tomada através de vias diferentes. Tá claro? Sim, a pergunta do Rafael é interessante, né? Você pode compartilhar eletroduto de circuitos de TUG seco e TUG molhado. Sim, os dois são TUG, nesse caso pode. O único caso que você não pode compartilhar circuitos dentro do mesmo eletroduto são os circuitos de tomada de uso específico. Os circuitos de tomada de uso específico são sempre em eletrodutos isolados. Aí sai do quadro, você utiliza o eletroduto, você pode compartilhar a caixa de teto, tá? O que não pode é compartilhar a mangueira, tá claro? O duto. Gente, mais alguma? Até agora, as dúvidas estão esclarecidas? Pode falar, Luiz. Até eu. Então, eu vi um bloco aqui que tinha nos arquivos que foram disponibilizados. Aí tem um que é caixa de passagem de ar-condicionado. Aí eu teria que usar, tipo, essa caixa de passagem ou o ar-condicionado eu posso ligar na caixa de teto? Você pode usar um ponto de tomada para representar um ar-condicionado, que nesse caso é uma edificação pequena. Esse bloco aí, ele foi feito para representar máquinas de ar-condicionado que são de teto, que são máquinas de ar-condicionado maiores. Mas no Sim. caso do projeto de vocês, vocês podem usar os ar-condicionados pequenos. Tudo bem então. Tá? Obrigado. Não tem, pelas características da edificação mesmo. Sim, entendi. Obrigado. Tá? Essas observações que vocês estão fazendo, assim, é importante, são importantes porque, como vocês podem ver, né, um projeto tem que ser bem integrado com o outro, né? O arquitetônico tem que ser bem integrado com o elétrico, assim como o estrutural também tem que ser bem integrado com o elétrico. Existem alguns locais do projeto estrutural, por exemplo, que a gente tem que identificar para não passar os eletrodutos. A rigor tem isso. Aqui não foi tão enfatizado na disciplina, mas isso existe. Então, caso alguém tenha curiosidade, depois pode procurar, tá? Hidráulico também, né? Alguns exemplos de integração com hidráulico a gente deu aqui, né? Que evitar algumas paredes molhadas, por exemplo, tá?
Não só pode, mas como é um bom lugar. Normalmente, tá? Corretor, como ele é uma área de fácil acesso, ele acaba sendo um bom lugar para colocar o quadro. Quanto ao número de derivações de caixas de passagem, tá? Depende de instalação da caixa. Para caixas de teto, você considera 6, para caixas de parede, 4. Quantidade de eletrodutos do quadro, você pode fazer quantas quiser, não tem limitação. A questão é que se você faz, quanto mais saídas do quadro você tiver, mais difícil de você fazer a alocação dos dutos nas caixas de passagem, principalmente para uma edificação pequena. E também você vai gastar mais com quadro, né? Quanto mais saídas, mais caro é o quadro. Depende de quantas TUI você colocar, né? Então vai depender das características do seu projeto. Aí, dependendo de quantas TUI colocar, você pode realmente ter muitos dutos exclusivos só para tomadas de usos específicos, tá? Uma outra estratégia também que é possível para aumentar o número de caixas de passagem, tá? Eu não cheguei a mencionar muito isso, porque achei que seria um excesso de informação, mas pode servir como estratégia para poder evitar, para poder aumentar o número de caixas de passagem e ter mais opções, né, de compartilhamento, mais opções de vias de eletrodutos, tá, no projeto. Como as lâmpadas elas diminuíram muito a potência, você pode aumentar o número de luminárias sem aumentar muito o número de potência, só você subdividir em mais pontos o total de potência de iluminação do ambiente. Você vai ganhar mais opções de vias de eletrodutos. Por exemplo, se eu tenho uma sala com 160 watts de potência de iluminação, tá? Eu posso subdividir os pontos de iluminação dessa sala em 4, de 40 watts. Eu mantenho o total de 160 de potência. Não, não precisa desenhar uma caixa de passagem para cada TUI. Você pode usar a caixa de teto para poder fazer a fiação da TUI chegar até o ponto de TUI. Que é a caixa de passagem ela não é considerada no compartilhamento. Eu não posso ter compartilhamento da mangueira, do duto.
Gente, mais alguma dúvida? Sim, que o ponto de luz ele é uma caixa de passagem de teto. Gente, eu acho que vocês têm que ver os vídeos com mais atenção.
A forma como você vai fazer os circuitos, essa pergunta do Matheus é interessante, né? Que é quanto à forma de como você vai fazer os circuitos chegarem no ambiente, tá? Você pode fazer tanto pelo, não tem uma obrigatoriedade de fazer os circuitos chegarem pelo teto ou pelo piso. Qualquer uma das duas vias é válida, tá? Você que vai verificar o projeto, né, as características do projeto arquitetônico e as características das cargas que integram determinado ambiente para verificar qual que é a melhor forma de fazer chegar os circuitos nas cargas, né, a fiação nas cargas. E quanto à quantidade de caixas de teto que estejam posicionadas em pontos de luz, né? Para todo ponto de luz eu preciso de uma caixa de teto. Então, vou ter pelo menos uma caixa de teto para cada ambiente, sim. Mesmo que os ambientes sejam menores que 6 metros quadrados. O banheiro é um dos pontos mais difíceis de dimensionar, né? Por ser um espaço pequeno. Mas é possível. E por isso que a gente enxuga algumas layers. Às vezes, uma estratégia boa também é diminuir o texto que identifica o nome do cômodo, né, para que você consiga ler de forma legível a identificação daquele cômodo e não atrapalhe a inclusão dos símbolos elétricos no projeto, tá? Por isso que a gente desativa a layer de cotas também para não ficar algo muito poluído. E tem uma estratégia também que foi mostrada na semana passada, tá? Que se adotar para que o desenho fique mais legível, que é o seguinte, eu vou abrir aqui o CAD para mostrar para vocês. Você pode tirar alguns dados de potência. Estão vendo que a tomada ela está sem a informação do valor da potência, né? Essas tomadas aqui, como são tugs de uso geral de uma sala, e eu tenho uma quantidade recorrente dessas potências, em tese, eu teria que representar esse dado de potência, que é de 100 watts, certo? Estão conseguindo acompanhar? Sim. Bom, então, em tese, eu teria que representar a potência de projeto dessas tomadas, tá? Toda tomada de uso, a gente diferencia um ponto de tomada de uso geral do uso específico através da identificação da potência. As tomadas de uso geral vão estar com potência de projeto, enquanto que as tomadas de uso específico elas vão estar com a potência do equipamento que vai ser alimentado por essa tomada. Então, nesse caso aqui, se eu tiver um valor de potência muito recorrente, se a potência mais recorrente das minhas tomadas for de 100 watts, eu posso simplesmente apagar esse dado e colocar uma observação aqui no layout da legenda,
vou criar uma caixinha de observações. Vou criar aqui uma caixinha com texto elétrico. Copiar aqui. Posso criar um campo aqui de observações. E colocar algumas anotações, né? Entre essas anotações, informar qual que é a potência das tomadas não cotadas. Por exemplo, circuito ó. Então, aí eu posso colocar essa observação. Observem também que aqui eu apaguei a cotagem do tamanho dos condutores no símbolo do circuito 2. Por quê? Vamos supor, por quê? No dimensionamento, ali na planilha de circuitos, vamos para a planilha de circuitos, só para vocês verem. Eu verifiquei que a fiação de tamanho mais recorrente é a de 2,5. Então, eu apaguei esse dado para dar uma limpada no meu desenho e eu posso colocar essa observação também. Condutores não cotados em secção de área de 2,5 milímetros quadrados. Tá claro? Aí, na hora de plotar, o que que eu faço, né? Eu crio uma viewport com essas observações. E eu represento as observações aqui no meu desenho impresso. Nesse caso aqui eu tenho que mudar a layer da viewport. Aqui eu tenho que tirar. Bom, o Matheus Nunes, ele estava perguntando de onde, quanto à colocação das caixas de passagem. Depende de que caixa de passagem, né? Como eu já falei anteriormente. Caixas de passagem de teto são os próprios pontos de luz. Caixas de passagem de parede pode ser os próprios interruptores e tomadas. Então, você não vai ter que alocar nenhum símbolo extra para representar caixas de passagem. Você pode utilizar esses pontos das cargas para poder representar a passagem da fiação. Só que você não pode deixar com que mais de 6 conexões de duto estejam ligadas à caixa de teto, ou seja, ao ponto de luz, e não pode deixar que mais de 4 conexões estejam ligadas aos interruptores e tomadas, tá? E também é importante tomar um certo cuidado na hora de utilizar os interruptores e tomadas como caixas de passagem, tá? Não são as melhores opções, mas eles podem ser utilizados. E no caso das caixas de passagem de parede, que não são cargas, essas você não vai ter que se preocupar em alocar nesse projeto, tá? A gente só aloca em casos muito especiais. Gente, mais alguma pergunta?
Lembrando que a entrega é hoje, né? Vocês têm que correr. Então, existem duas coisas diferentes, a quantidade de dutos e o caminho da fiação, né? Para essa pergunta do Matheus aqui. Então, eu vou mostrar aqui no modo layout mesmo, o desenho. Bom, então, como vocês podem ver, ó, aqui eu tenho 4 dutos ligados à minha caixa de teto. Ou seja, eu posso conectar ainda mais 2 dutos para poder levar condutores para as cargas desse meu ambiente aqui, tá? Então, são sempre representativas dos eletrodutos. E a quantidade de linhas que sai, que está ligada ao símbolo das caixas de passagem, corresponde à quantidade de dutos que estão ligados às caixas de passagem, né? Então, nesse caso aqui, então nós temos utilizadas 4 vias de eletrodutos, poderíamos acrescentar mais 2, né? Uma pode sair daqui, outra pode sair daqui, tá? Então, eu tenho ainda opções de sobra nesse exemplo aqui. E o condutor, o que é o condutor? O condutor é esse símbolo aqui, ó. Então, se ele entra numa caixa de passagem, uma hora ele vai ter que sair para poder ir para uma carga, né? Por exemplo, esse condutor aqui do circuito de tomadas. Então, ele está entrando na caixa de passagem, aí ele vai passar por essa outra via aqui, ó. Então, ele entrou por um duto e saiu pelo outro, para poder acessar os pontos de luz. Aqui, por que eu tenho uma outra saída da fiação de número 2? Aqui eu fiz uma emenda aqui dentro, e aí eu consigo fazer com que com que eu tenha uma derivação dos condutores do circuito 2, e eu utilizo uma outra via de eletrodutos para poder conectar cargas que estejam mais distantes que no caso anterior. Tá claro? Ah, mas professora, tu podia conectar esses dutos de tomada pelo chão ou pela parede? Poderia. As duas opções estão corretas. Tá claro? Pode falar. Temos ainda 3 minutos. Luiz, quer falar? Não, é que eu tava passando o caminhão do gás aqui. Aí tava muito barulhento. Mas eu tenho 2 dúvidas, assim, mais por desencargo de consciência mesmo. Mas e assim, o corredor ele precisa de uma tomada? Sim. Precisa, né? Tá. Então, não, então tudo bem, que eu botei, mas é que, sei lá, que eu não vejo muito como um ambiente, mas ele de certa forma, um ambiente, né, o corredor. Tá. Outra dúvida se, tipo, quando eu tenho, por exemplo, a janela do banheiro, né, e eu posso botar uma tomada, tipo, é que assim, na parede, tipo, no desenho arquitetônico vai estar lá o bloco da janela, né? E aí eu queria botar uma tomada, é que como a área de serviço ela é pequena, acabou sobrando espaço só para botar, tipo, embaixo da janela. Eu posso botar aí? Tipo, eu posso conectar na janela? Depende do das medidas. As medidas da janela, você tem a informação de largura, altura e peitoril. Uhum. Então, aí você vai ter a altura da janela em relação ao piso, Sim. que é a medida de peitoril, né? Se você colocar, por exemplo, uma tomada baixa,
normalmente dá. Sim. Ó, as únicas exceções, às vezes, das janelas são as bancadas de cozinha, tá? Que aí é possível que você coloque tomadas médias. Normalmente se faz a janela da cozinha um pouco mais alta, porque se coloca a bancada normalmente próxima da janela da cozinha. Sim. Tá claro? Sim, claro. Ah, isso Isso mais em uma. casa, né? Em apartamento, às vezes, isso não é tão comum. Sim. Ah, tá. E só para finalizar, tá. Como o circuito vai ser, quer dizer, é bifásico, né? No que eu estou fazendo aqui. Mas os circuitos internos, eles são monofásicos. Tipo, os circuitos da casa são monofásicos, certo? Então, quando eu for dimensionar, for ver o disjuntor, quer dizer, e também quer dizer, quando for ver o comprimento do eletroduto, o diâmetro do eletroduto, eu vou ver, tipo, eu vou contar só uma fase, certo? Tipo, Sim, nos circuitos internos, sim. então tá, então é isso. Mesmo que seja bifásico, tá? Isso aí vocês vão ver claramente na disciplina de projeto de instalações. O aumento do número de fases, tá? Só para finalizar e já deixar como curiosidade para vocês, ele serve para fazer o balanceamento de cargas, para evitar excesso de cargas nos fios energizados, tá? Serve para isso. Ok, então, obrigado. Aí o que acontece, né, quando você tem uma ligação bifásica com uma casa e você tem circuitos monofásicos dentro da casa, né, o que acontece? Às vezes aí você vai distribuir as fases desse circuito, aí um circuito vai estar ligado no fio A, o outro vai estar ligado no fio B. Tá? É isso que vai acontecer na prática. Tá, entendi. Obrigado. Tá? Gente, então por hoje era isso, tá? Entreguem direitinho o trabalho no prazo, tá? E com esse trabalho nós terminamos as avaliações da disciplina para quem tiver as notas para passar, então, semana que vem. Então, a princípio não vai precisar fazer a atividade de recuperação, tá? A disciplina. Então, com esse trabalho nós encerramos os conteúdos da disciplina. Eu ainda vou estar presente para as aulas de dúvidas e caso alguém ache que não tenha atingido as notas vão sair até o fim da semana que vem, tá? E com isso, então, praticamente finalizamos a nossa disciplina, pelo menos em termos de conteúdos, né? Agora é só aguardar as notas e verificar o desempenho de vocês. Eu acredito que até a próxima sexta-feira vocês já vão ter as notas, tá bom? Bom fim de semana.